Shabbat Shalom a todos. Nós estamos neste Shabbat com a Parashá de número 39, Parashá Hukat, Estatuto. Essa Parashá ela se encontra em Números, capítulo 19, do verso 1 a Números 22, verso 1. A Haftará se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, do primeiro verso ao verso 33. A Brit Hadashá, no livro de João, capítulo 3, do verso 10 ao 21. E o tema proposto, sem Miriam, sem águas vivas, o mérito das mulheres de Israel. Esta Parashá é a Parashá de número 39. Números no capítulo 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então, diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Nós temos em toda a história do Tanar, são citadas pelo menos 7 profetisas. E nós temos Miqueias, no capítulo 7, no verso 4, narrando também o nome de uma delas. E a forma como o profeta Miqueias descreve, ele coloca em pé de igualdade no grau de profecia e também de revelação. É muito interessante que o Talmud, e nos seus muitos comentários de nossos sábios, também coloca essa mulher, essa profetisa, em igualdade, em pé de igualdade, no nível de revelação e profundidade também dos seus irmãos. Estamos falando de Moisés, de Arão e de Miriam. Miqueias, capítulo 7, verso 4, fica assim: Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Em Êxodo 15, o verso 20, nós temos: E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um pandeiro em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e danças. Então nós vemos que a Torá faz menção, que os profetas fazem menção de quem ela era e colocaram ela em pé de igualdade com seus irmãos. Mas com relação à sua morte, a descrição é simples e muito rápida. Mas nós temos 7 profetisas sendo citadas em Israel. A primeira é Sara, a segunda, Miriam, a terceira, Débora, a quarta, Hana, a quinta, Abigail,
a sexta, Hulda, e a sétima, Esther. Foi dado um decreto muito forte. Faraó faz um decreto que todos os filhos, os machos, nascidos deveriam ser mortos. E Miriam, que dentro do seu nome, o principal, o radical do seu nome, temos a palavra Mariam e também Mara, amargo. Nós vemos que o seu nome está relacionado ao pior momento de Israel, como nós já o estudamos anteriormente em outras parashot. Nós sabemos também que com decreto de Faraó, Arã, que era o líder do povo nessa época, escutando o decreto de Faraó, ele se separa de sua esposa e ele, como líder do povo, os hebreus também começaram a imitá-lo, deixando de lado as suas esposas. Miriam, cheia do Espírito de Deus, recebeu algumas profecias. Profecias relacionadas ao Redentor do povo de Israel. O Goel, o Redentor. Que quando ele nascesse, haveria muita luz. E que esse que nascesse iria libertar o povo. Então Miriam, vendo o que o seu pai fez, chegou até ele e disse: Pai, o decreto que o Senhor colocou, Arã, ele é muito mais pesado do que o decreto de Faraó. Porque o decreto do Senhor, Pai, ele fala sobre meninos e também meninas. Quando o marido se separa da sua esposa, são afetados os meninos e também as meninas. O seu decreto é muito mais pesado, o seu decreto é pior do que de Faraó. Arã escuta o que Miriam está dizendo. E aí ele se une novamente, ele se casa novamente com a sua esposa, e aí nasce Moshe Rabbeinu. E nós sabemos e entendemos que ele foi o Goel do povo. O Eterno o utilizou como redentor, como aquele que iria resgatar, retirar o povo de Mitzrayim. E quando ele nasce, há uma grande luz em toda a casa, da forma como foi profetizado por Miriam. Mas logo após o seu nascimento, com aquele decreto, de Faraó, os soldados iam de casa em casa, observando, se nasceu era menino, porque se fosse menino, seria jogado no rio Nilo, seria morto.
Amram, ele separou primeiramente da sua esposa, porque já estava o povo com muita amargura devido aos trabalhos pesados, ao grande sofrimento imposto pelo faraó. E ele se separou porque já havia demais muita agonia e muito sofrimento. E essa agonia e esse sofrimento ele iria aumentar se houvesse ali o assassinato dos bebês. Então, ouvindo a sua filha, ele se une e nasce Moshe. Mas os soldados bateram na porta. E aí, todos nós sabemos como que é o desfecho dessa história. Miriam crê na profecia. Miriam crê no milagre. E o pai dela, Arão, entrega Moshe nas mãos dela, para que ela cuide dele, para que ela o proteja. Então, ela pega o bebê, coloca-o no rio e fica junto aos juncos de pé, observando tudo aquilo que iria acontecer com o bebê. Miriam Hanavia, a profetisa, ela ficou de longe observando o que iria acontecer. Com muita coragem, com muita persuasão e também com muita bondade dentro do seu coração. É por isso que Miqueias 6,4 a coloca na mesma estatura de seus irmãos. Ela ficou ali de pé, observando todo o momento. Cuidando, protegendo e zelando. Logo após, aquilo que era amargo, aquilo que estava difícil, nós vemos que, através dos seus méritos, aquilo que era duro, aquilo que era amargo, tornou-se doce. E aí há uma pergunta de nossos sábios: o que é mais difícil fazer? Transformar o amargo em doce ou transformar a escuridão e as trevas em luz? E os nossos sábios disseram: é muito mais difícil transformar o amargo em doce. E Miriam, que primeiramente o seu nome, com amargura por causa do que o povo estava passando e sofrendo, agora, com o nascimento do Goel, nós vemos a doçura. E esse tipo de milagre, só o eterno bendito seja o faz. Miriam, coragem no sentido de falar com seu pai. Coragem no sentido de que quando tudo estava amargo, ela entendeu e enxergou: olha, Deus vai nos retirar deste lugar. Persuasão é porque ela, com as palavras e sua prática, ensinou as mulheres. E nesse quesito aqui, é sonho de toda a liderança desta casa, que todas as mulheres da comunidade messiânica da reconciliação, seja em Mariana, Serra do Teodoro, seja em Santo Antônio do Salto, seja lá em Portugal, seja em Ouro Preto, aonde que tiver
uma mulher desta casa, embasado que nós somos um com o povo de Israel, que as nossas mulheres também sejam idôneas, corajosas, que tenham palavras persuasivas e também a mesma bondade de Miriam Hanavia, a profetisa. Porque isto, uma vez que somos ligados, aproximados ao povo hebreu, corre em nós também a mesma seiva. Foi Yeshua HaMashiach quem nos ligou, nos conectou ao povo. Nós cremos que as nossas mulheres irão ensinar as mulheres mais novas, mais jovens e a todas as mulheres que se aproximarem também da Torá, do povo hebreu, através do Mashiach Yeshua HaMashiach. É dever, é obrigação continuar aquilo que Miriam começou no deserto. É transformar o amargo em doce. É profetizar luz dentro da casa, dentro do lar. É profetizar libertação. Ter atitude prática, condizente com a Torá. Ter atitudes e práticas imitando as mulheres santas. Santas de acordo com a Torá. É ficarem de pé, como fez Miriam, observando e guardando o milagre. Se tratando de Miriam, nós temos alguns números. Ela aguardou 86 anos para ver o milagre sendo concretizado. E quando ela viu o milagre sendo concretizado, pegou o seu pandeiro, logo após a canção de Moshe Rabbeinu, Miriam Hanavia começa a cantar e a dançar. E todas as outras mulheres, detalhe, e todas as mulheres a acompanhavam. Porque ela era uma líder nata, uma mulher de ensinamento e prática condizente com a Torá. Ela esperou 86 anos para ver a redenção acontecendo. Outro número, quando se trata de Miriam Hanavia, é a idade do seu falecimento, 125 anos. E devido a tudo na qual ela fez, devido a toda a sua prática de vida, o Eterno concede a ela uma morte sem sofrimento e também sem dor. E no texto na qual nós lemos, simplesmente, assim que ela morre, após 40 anos ali andando no deserto, assim que ela morre, acaba-se a água. O poço de águas vivas, doces e potável, e que traziam curas, só esteve com o povo enquanto ela estava de pé. Um outro detalhe também que temos, que nós podemos dizer sobre Miriam Hanavia, é que dentro do seu nome, como nós já comentamos, Mariam, a primeira parte, Mar, nós temos também um significado como gotas de chuva.
gotas de chuva. E essas gotas de chuva gotejam diariamente, todos os momentos, formando um poço e depois formando um mar de águas doces. Aqui há um ensinamento fantástico para as mulheres dessa casa. Chuva de bênçãos. Como que funciona isso? É um gotejamento constante de bênçãos para o lar, para o marido, né, e para os filhos, para a comunidade messiânica da reconciliação. Chuva de bênçãos sem cessar. E nós sabemos que tudo que aconteceu no passado, nós estávamos e estamos interligados com essas bênçãos. E hoje nós vemos que as mulheres que entendem a restauração são responsáveis, principalmente por 3 mitzvot, que é o kashrut, o Shabat e a mikvah. Essas 3 normas, graças aos méritos das mulheres, elas cumprem fielmente em nosso lar. E aí, o marido é abençoado, os filhos são abençoados, o bairro, a rua, a cidade é abençoada. É um legado, é um marco. E elas cumprem o kashrut, são responsáveis por isso. O Shabat, elas trazem luz para casa, como Miriam profetizou luz dentro do lar com o nascimento de Moshe Rabbeinu. Na verdade, Moshe, mediante ali, quando ele nasceu, aquela luz, todos viram que aquilo era bom. Segundo os nossos sábios, foi chamado de Tov, de bom. Foi a filha de Faraó é quem deu a ele um novo nome, Moshe, porque foi retirado das águas. Da mesma forma, o Eterno também, por ela ter dado nome para ele, ter cuidado, dele, ter o recebido. Moshe, então, além da convenção, a filha de Faraó também teve um novo nome. Nome fala de essência. Sotá 11b diz bem assim: foi por mérito das mulheres que nossos pais foram redimidos do Egito. Então, nós temos aí o Bir Miriam, a fonte de Miriam. É uma fonte que jorra e que sai, águas vivas, e quem beber dessa água, igual o nosso povo bebeu, além de matar a sede, havia também cura. E essas fontes de águas vivas são citadas por Yeshua, apontando para ele que quem bebesse não teria mais sede. E ele prometeu isso para uma mulher. É fantástico nós sabermos e ouvirmos a história do nosso povo e sabermos que Deus usa os homens, que Deus usa as mulheres, e que quando elas fazem o papel delas, que quando elas cumprem o chamado delas,
coisas grandiosas acontecem ao nosso derredor. Então, que haja luz nos lares, que haja libertação nos lares. E o fruto do amor, o resultado da união entre homem e mulher, que seja tove, que seja bom, que nasça dentro dos lares daqueles que estão na restauração, libertadores. Porque é isso que essa geração precisa, de homens com esse sentimento de restauração, libertos e livres por Yeshua HaMashiach, e eles levarem essa palavra de libertação às nações. Mas para que haja esse envio, que as nossas mulheres sejam como Miriam Hanavia, trazendo e gerando fonte de águas vivas, profetizando luz, profetizando libertação, profetizando que aquilo que estava amargo vai se tornar doce, tendo coragem, persuadindo a outros para o bem, para se aproximarem de Hashem, e também profetizando bondade. Assim nós acreditamos piamente que toda agonia e todo sofrimento, que todo tipo de injúria acabará simplesmente se as mulheres entenderem e levantarem-se para fazer o que tem que ser feito. Shalom, shalom.